Olá, pessoal! Estamos começando mais um Uniround 161. Esse é o espaço em que a gente discute os casos da teleradiologia, da Unirádio. Então, estamos aqui em parte da nossa equipe, eu, Marília, Paloma e a Marina. A gente vai discutir um caso, lembrando que esse é um conteúdo para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. E se tiverem visto algo parecido, quiserem compartilhar aqui com a gente, sempre ajuda bastante. Então, vamos lá. Esse é um caso meu, na verdade, que eu queria ver a opinião de vocês. Então, é um cão SRD de 12 anos, macho de 25 quilos. O histórico não está conseguindo apoiar a pata esquerda de trás, que é a pata. Chora de dor e fica com esta perna tremendo. Começou no dia 6/4 e hoje, 7/4, realizou após radiografia cirurgia de retirada de pequenos nódulos cutâneos e lipoma. Nos sinais clínicos, dor intensa, reflexo de dor mesmo sedado, claudicação do membro pélvico esquerdo e suspensão em alguns momentos. A suspeita era de osteomielite. Bem, essas foram as imagens que a gente recebeu. Então, definir essas áreas mineralizadas, meio ovaladas, principalmente aqui em região de articulação do joelho mesmo, algumas um pouco mais distantes aqui no fêmur proximal. E, além disso, me pareceu ter um pouquinho de proliferação aqui nas patelas, no epizéofitozinho, talvez. E um aumentozinho de volume, assim, bem discreto, principalmente aqui medial, do joelhinho. Daí, nessa outra imagem, tá um pouco tremido o membro, mas compara bem com o outro, tá um pouco mais próximo, dá para delimitar melhor aqui algumas massas aqui intraarticulares de opacidade mineral. Eu fui dar uma pesquisada em diferenciais em cão para essas áreas, né? Daí fui dar uma estudada e trouxe esse caso daí para a gente discutir. Então, radiografias foram realizadas em projeções ortogonais do membro pélvico esquerdo com foco em joelho, presença de nódulos mineralizados, arredondados e com contorno definido intraarticular no joelho e adjacentes ao fêmur distal. Discreto aumento de volume de tecidos moles envolvendo o joelho, entesiófitos no ápice e na base da patela, medialização da patela em relação ao sulco troclear do fêmur. Achei na crânio a patela muito medial, apesar de o membro estar abduzido. E o restante parece ok. Na minha impressão, considerei que os nódulos mineralizados em articulação do joelho com discreto edema de tecidos moles tem como principal diferencial o osteocondroma sinovial. Eu busquei diferenciais, mas nenhum me pareceu tão regular assim. Então, coloquei como principal sinais discretos de doença articular degenerativa do joelho esquerdo, medialização da patela esquerda que pode estar relacionada à luxação, ser correlacionada clinicamente, e daí sugerir a avaliação histopatológica dos nódulos mineralizados no joelho esquerdo para elucidação diagnóstica. Não sei se vocês pensariam em mais alguma coisa, foi o que eu encontrei. Então, Qual a idade mesmo, Mai, que eu não lembro? ele é velhinho, ele tem 12 anos. Pela apresentação também pensaria mais em osteocondrioma. Fico um pouco em dúvida naquelas que não estão tão articulares, né? Mais Mais proximais vistais, no assim, né? membro, Uhum, mas poder não ser sinovial só ali, né? uhum. Eu fui dar uma pesquisada Porque, que eu fiquei encucada com essas ali também, porque sim, a gente espera bem na porque até articulação. poderia ser alguma neoplasia benigna também, mas menos provável, né? Não tem caráter de malignidade. Como é múltiplo, assim, né? Ficou bem bom o seu laudo, Má. Obrigada, Mar. Eu dei uma estudada, assim, na osteocondromatose.
Até eu vi mais coisas em humanos do que em cães, não é algo tão comum em cães. E o termo mais utilizado é a osteocondromatose sinovial. Eu coloquei como osteocondroma, mas geralmente o condroma é quando já é isolado, né? Então, osteocondromatose é quando são múltiplos. E achei interessante que, principalmente na medicina, eles citam que o início da doença é como algo cartilaginoso, então geralmente é uma condromatose sinovial que, conforme mineraliza, se transforma numa osteocondromatose. E em cães é difícil a gente conseguir detectar assim no início, quando é uma condromatose ainda, a não ser que sejam utilizados métodos mais avançados, né? Mas geralmente, como a radiografia é um exame de triagem, a gente acaba perdendo, né, essa primeira fase da doença, onde tem mais aumento de tecidos moles e não tem mineralização ainda. Eu tinha ficado um pouco encucada nesse caso que o cachorro tem 12 anos, né? Mas daí eu encontrei que a osteocondromatose ela pode ser primária ou secundária. A primária é o que acontece mais comumente em jovens e era o que eu tinha escutado falar mais, assim, da osteocondromatose. E a primária ela acontece como uma metaplasia com formação de nódulos cartilaginosos, né, ao redor da membrana sinovial. E conforme esses nódulos eles vão crescendo, eles vão formando pedúnculos e se soltando aqui para dentro da articulação, formando ilhas de cartilagem. E são essas ilhas de cartilagem que vão ficar ali livres e sendo nutridas por essa sinóvia e podem ossificar, formando então os osteocondromas, né? Mas existe também o tipo secundário, que está principalmente associado a artrites, a artrose, ou até mesmo a traumas, que leva a liberação de fragmentos, sejam ósseos ou cartilaginosos, para dentro da membrana sinovial, para dentro ali do espaço articular. E daí são esses fragmentos que vão acabar sendo nutridos ali pela sinóvia, que podem crescer e ossificar, e seria um tipo de osteocondromatose secundária. Então, pensei que talvez nesse caso, por ser um cachorro mais velhinho, tem artrose, né? Poderia ter sido isso que aconteceu também. Então, o principal achado na osteocondromatose seria esses múltiplos nódulos mineralizados intraarticulares. Normalmente, eles têm um tamanho uniforme e são bem definidos, como nesse caso, né? São bem redondinhos, né? Mas existe aqueles casos em que não acontece ossificação, normalmente é no começo, mas pode acontecer deles não ossificarem, então a gente teria só nódulos cartilaginosos que não seriam definidos na radiografia, só na ressonância. E existem os casos que formam nódulos massivos, que esses nódulos, essas ilhas de cartilagem vão coalescendo e vão formando grandes massas que vão se mineralizando. Então, é algo mais expansivo, mas ainda assim é uma osteocondromatose. Eu não encontrei bem em cães a distribuição, assim, em porcentagem. Os casos que eu vi eram em cotovelo e em joelho, mas em humanos a distribuição é principalmente em joelho, quadril, ombro e cotovelo, sendo que 70% dos casos, mais ou menos, acontece em joelho, então é bem mais comum. Eu só vi num artigo em cães que cita que o joelho não é tão comum como em humanos, mas eu acho que é talvez porque a osteocondromatose não é tão comum assim em cães do que em humanos, pelo que eu consegui entender. Mas poderia acontecer em qualquer articulação também. Eu achei esse caso, eu estava falando para a Paloma que eu fiquei até meio assustada com os casos, porque tem umas massas realmente muito grandes, né? Deixei esse caso num mastiff, era um mastiff de quase 100 quilos, ele com 2 anos começou com claudicação, e foi feita a radiografia, e encontraram essas áreas de mineralização, né, vistas aqui na radiografia, e elas se estendem também um pouco além da região da membrana sinovial, e
pelo que eu entendi, elas podem, geralmente essas ilhas vão cair intraarticulares, mas elas podem acabar escapando da membrana sinovial de forma externa, então seria uma osteocondromatose extraarticular. Não é o mais comum, mas pode acontecer também. E nesse artigo eles fizeram a tomografia também, e eles até colocaram que a tomografia ajudou muito no planejamento, porque permitiu avaliar melhor a extensão, apesar de na radiografia a gente já conseguir ter visto bem, né? Na tomo eles conseguiram ver melhor a extensão de pequenas mineralizações para o planejamento da artroscopia. Então, apesar de bem mineralizada, a tomo ainda assim ajudou bastante. E nesse caso, eles seguiram para artroscopia. Na artroscopia, até eu botei aqui a imagenzinha, eles citam que o aspecto é de como se fosse uma tempestade de neve, que se vê vários flocos, assim, áreas, como se fossem flocos de neve dentro da articulação. Então, achei até bonito, né? Tempestade de neve. Que seria esses nódulos mineralizados soltos ali no espaço articular. E nesse coitadinho aqui, eles tiraram, acho que foram 194, 196, alguma coisa assim, eram quase 200 nódulos mineralizados, alguns até bem grandes, do joelhinho do coitado. E tudo por artroscopia. E depois ele teve uma boa recuperação, ele ficou bem. E daí, nesse caso, foi mandado para histopatológico, e com o histórico de ser um paciente jovem, nunca passou por trauma, não tinha degeneração, fechou como um caso de osteocondromatose primária. E esse outro caso aqui eu achei interessante, que foi uma transformação de uma osteocondromatose, que é algo benigno, para um condrossarcoma. Foi num cão, num labrador. E esse cão, ele foi atendido com 4 anos, mais ou menos, na primeira vez. E ele tinha um aumento de volume em cotovelo e fizeram a cirurgia, tiraram alguns nódulos mineralizados e fechou como uma osteocondromatose. Ele ficou bem, daí passou acho que 6 meses, ele voltou com essa imagem aqui no cotovelinho de novo, mesmo cotovelo. Eles fizeram de novo a cirurgia, retiraram e fizeram a análise e de novo deu como osteocondromatose. E ele diz que até não tem a radiografia do pós-cirúrgico no artigo, mas eles citam que estava 100% pela imagem. E daí, depois de, não lembro agora, acho que 10 meses, algo assim, um pouquinho mais de um ano, ele voltou de novo com formações ósseas nesse mesmo cotovelo, e dessa vez tinha algumas areazinhas de lise, principalmente aqui na cabeça e colo do rádio. E daí eles suspeitaram que pudesse ter algo a mais, né? Já que antes não tinha lise, agora tem lise. Daí fizeram de novo a cirurgia, fizeram biópsia, e daí fechou como um condrossarcoma. Eu não sei explicar isso aqui, né? Mas eu achei que ficou bem claro como na osteocondromatose tem bastante tecido cartilaginoso e é mais organizado, e esse condrossarcoma é bem desorganizado, né? Com áreas mais especificadas no meio também. Então, eles até citam que ainda não se sabe bem o porquê que a osteocondromatose acontece, o que leva ela a acontecer, por que a membrana sinovial começa a sofrer metaplasia, né? Mas já tem relatos em humanos, e só tem outro caso, além desse aqui na veterinária, em cão, que fala dessa transformação maligna, né, de um caso de osteocondromatose para um caso de condrossarcoma, que não se sabe bem o porquê acontece também, mas acontece não com frequência, mas é algo que pode acontecer em humanos, e é um cuidado que eles têm até em pacientes com osteocondromatose. Então, é algo que pode acontecer em cães também. Bem mais complicado daí, né? Até pelo que eu vi, tanto em cães quanto em humanos, o que eles preconizam de tratamento para osteocondromatose
É tirar todos os nódulos mineralizados e também tirar a membrana sinovial, se possível. Então, tirar tudo que for sinovectomia, né, que eles falam. Então, tirar tudo que é de sinóvia dali, para não ter resquícios. E se é um condrosarcoma, eles preconizam a amputação do membro, tanto em cães quanto em humanos, pelo que eu vi. Então, é algo bem mais grave, né? Bem mais trágico, tadinho. E daí, comparando com esses artigos, né, eu achei que talvez o caso que eu peguei se encaixasse mais uma osteocondromatose mesmo, talvez de origem secundária, já que é um cachorrinho mais velho com artrose. Então, eu só juntei a parte ali da doença articular degenerativa e dos nódulos mineralizados e sugeri a osteocondromatose sinovial secundária como principal diferencial, mas mantendo a avaliação histopatológica para fechar se é isso mesmo. Que é isso, meninas? Não sei se vocês têm alguma colocação, fui falando um monte. O celular animado. Muito legal o caso. Eu estava só pensando no início, assim, que eles comentam que fizeram a radiografia e depois o animal passou por algum procedimento cirúrgico, tirar alguns nódulos, e eles tinham suspeita de osteomielite também. Aí eu fiquei só pensando se não, de repente, era melhor. Aí isso depende da possibilidade do tutor, do local, enfim. Aguardar o laudo, porque aí, de repente, eles anestesiavam o paciente e coletavam algum material do joelho também, né? Organizava de alguma forma, mesmo que fosse uma osteomielite, às vezes coletar um material para fazer cultura, né? Deixar esse diagnóstico do joelho também. Só fiquei pensando Sim, nisso. verdade. Aproveitava o mesmo procedimento ali, né? Deixa eu até olhar. Tiraram nódulos cutâneos e lipoma. Podia ter aproveitado, né? Mesmo. Vou pedir um retorno, Faz o ver que se eu por pensei. acaso, ver se ele fez algum procedimento a mais. Não falei, só mandei mensagem para ele lá pelo sistema, mas não tive retorno também. Mas era uma boa, né? Caso bem legal. E os artigos que você trouxe, as imagens também são bem legais. Sim. Esse aqui é bem grande, né? Tadinho. E é legal saber também dessa possibilidade de transformação, né? Às vezes cabe a gente até que até o clínico sugerir um controle em certo tempo, por exemplo, se eles optarem por não fazer a cirurgia já para retirada ou arterioscopia, acompanhar depois de certo tempo para ver se não vai evoluir também para outra coisa. É verdade. Se ficar ali, né? Como vai ser algo que vai estar crescendo, né? Verdade. Vou tentar falar com eles até para ver se foi feito algum procedimento nesse joelho. Sim, eu lembro daquele caso que a gente pegou no CAV em gato, que o que foi relatado até comentava que às vezes tinha recidiva, né? Em cães eles também falam disso para outras articulações, assim, ou só volta geralmente para a mesma? Pelo que eu vi, o sinovial, ele é recidivante mais para a mesma articulação. E normalmente ele é monoarticular mesmo, acontece naquela articulação de forma isolada, assim. Não é regra, mas é o mais comum. E até é comum acontecer recidiva, principalmente se não tira tudo, assim, fica algum resquíciozinho ali naquela articulação depois da cirurgia, e é comum recidivar daí. Mostrei para a Paloma antes, não botei aqui porque é meio sinistro, mas um caso em humano, que o rapaz tirou, passou algum tempo, o joelho enorme, assim, tinha proliferado muito mais, assim, uma massa enorme, porque provavelmente ficou algum resquício da cirurgia. Então é comum ter recidiva, conforme foi o tratamento, assim, né?
Entendi, valeu. Mas é mais local, assim. Eu acho que, É mais recidiva do mesmo local mesmo, então. pelo que eu vi, sim. Na verdade, em campo eu não Chegava a achei falar de muita alguma coisa, taxa, não. assim, de quantos por cento de recidiva? Não tem muito artigo na VET, né? Não achei muita coisa em cão. Em gato tem mais da osteocondromatose, mas em cão achei bem pouca coisa. E de transformação maligna, achei esse artigo e citavam outro artigo, mas eu só achei o resumo, assim, não consegui achar o trabalho inteiro, era mais Entendi. antigo. Mas pelo que eu vi em Mas bem humanos é legal, meio né? parecido, assim, com cães. Daí tem mais coisa, assim, falando. Bem interessante, né? Tadinhos. É isso, então, meninas. Obrigada. Obrigada para quem está acompanhando a gente. Se tiverem alguma colocação, já viram algo parecido, compartilhem aqui com a gente, que sempre ajuda bastante. E até a próxima.